Sejam bem-vindos ao nosso curso de Arduino, no qual abordaremos um dos elementos essenciais para a robótica, os sensores. Esses componentes são fundamentais, pois possibilitam que os robôs percebam o ambiente em que estão inseridos e tomem decisões com base nessa percepção. Em outras palavras, os sensores são o sentido dos robôs. Eles funcionam como órgãos sensoriais para o robô, captando informações como luz, som e temperatura. Essas informações são processadas pelo robô, permitindo que ele tome decisões e execute suas tarefas de maneira mais eficiente e precisa. Por exemplo, um robô de limpeza ele pode usar sensores para detectar obstáculos no seu caminho e ajustar sua rota para evitar colisões. Nesse vídeo, vamos explorar um componente fascinante, o sensor dependente de luz, o LDR, também conhecido como Light Dependent Resistor, ou LDR. O LDR é um dispositivo eletrônico que possui uma resistência que varia de acordo com a intensidade de luz incidente sobre ele. Ou seja, quanto maior a luz incidente sobre ele, menor será a sua resistência, e vice-versa. Essa propriedade o torna um componente muito valioso para detectar e medir níveis de luminosidade em diferentes ambientes. Geralmente o LDR é composto por um semicondutor, o sulfeto de cádmio, que ao perceber alguma incidência luminosa, ou seja, a luz, ele libera elétrons e se torna um condutor. Então, quanto maior for a corrente, menor será a resistência elétrica. A aparência dele, na maioria das vezes, segue esse padrão, um segmento de fio encapsulado. Como o LDR é um resistor, ele não é polarizado, ou seja, você pode ligá-lo sem se preocupar com o polo. Mas, no nosso módulo, os terminais são indicados o que cada um vai fazer. Então, um terminal é o GND, o outro é o sinal e o outro é 5 volts. Então, neste caso, para o nosso módulo, a gente vai indicar qual terminal faz qual função. Nos desenhos esquemáticos de circuito, usamos este símbolo para representar o LDR. Notem que é muito parecido com o símbolo do próprio resistor, pois na verdade ele é um resistor. O LDR é amplamente utilizado em soluções de automação residencial, como sistema de iluminação automatizado que se ajusta conforme a luminosidade do ambiente. Além disso, pode ser aplicado também em projetos de segurança, como alarme que disparam quando a luz ela é interrompida. Olha um exemplo muito bom. Até 1882, os postos de iluminação pública eram acesos com óleo de baleia ou querosene. Naquela época, havia um profissional que os acendia todos os dias ao anoitecer e os apagava todos os dias ao amanhecer. Era difícil, não é? Agora que você conheceu um pouquinho mais do LDR, vamos montar um projeto que simule exatamente o acender e o desligar de uma luz. E para isso, vamos utilizar, além do LDR, vamos utilizar um LED. Bom, então agora vamos montar nosso projeto do LDR. A gente vai utilizar nosso módulo LDR, nosso LED, nosso Arduino, e aqui a gente imprimiu uma peça 3D para simular um poste. Então a ideia é simular um poste que vai acender e apagar utilizando um brilho, né, pelo LDR. Então, o nosso módulo LDR, ele tem aqui 3 terminais. O terminal que é do 5 volts, o terminal do sinal e o terminal do GND. Aqui, anteriormente, eu tenho aqui um fio encapsulado. Então, é aqui que fica, basicamente, o meu LDR. O botão do meio é para sensibilidade, se ficar mais ou menos sensível aí. Então, a primeira parte que eu vou fazer, eu vou colocar nosso LDR em cima. Já peguei uma fita aqui para a gente não ficar perdendo tempo e vou grudar o meu módulo LDR em cima do nosso poste. Então vamos conectar o nosso LDR aqui em cima para ficar fixo aqui. E embaixo vamos conectar o nosso LED. E nós vamos agora conectar o nosso LED na parte de baixo. E pronto. Temos um mini poste, onde a parte de baixo eu tenho minha lâmpada e em parte de cima eu vou ter o meu LDR. E agora falta fazer as conexões com o nosso Arduino. Então, no caso do LDR, eu vou pegar primeiro e conectar o 5 volts e o GND. Então 5 volts do LDR no Arduino.
Então vai ser no 5 volts, quarta porta. Depois o GND. No GND. E em seguida o sinal. Então, o terminal do sinal, nós vamos escolher uma porta analógica. Por quê? Porque a gente já viu que uma porta analógica, ele lê valores que ficam entre 0 e 5 volts. Então, o meu LDR ele vai captar uma luminosidade. Então, no caso, não vai ser ou ligado ou desligado, vai ser vários valores para a luz. E a gente então usa, quando a gente quer um sinal analógico, a gente usa uma porta analógica, que vai me dar uma ampla variedade de sinais. Já para o caso do LED, eu vou utilizar somente o sinal, que é a porta onde eu vou escolher para fazer a minha ligação, que no caso vai ser a porta 9, e o outro terminal no GND, igual já fizemos em outros vezes aí, em outros vídeos. Eu colo no GND do Arduino, que pode ser a terceira porta, e pronto. Então temos as ligações já feitas com o Arduino, utilizando o nosso LDR e o nosso LED. Agora a gente vai programar e vai simular como se fosse realmente um poste. Então, quando tiver pouca luz entrando no meu LDR, o meu LED vai apagar, acender. E quando tiver muita luz, ele vai apagar. Realmente, como um poste funciona. Quando vem o dia, ilumina o meu LDR, apaga a luz. Quando ele fica escuro, ou se ficar de noite, ele vai acender o meu LED. Beleza? Então, agora para o código no MBlock. Bom, então vamos mais uma vez para a parte da programação utilizando o software MBlock. E como é tradição, a gente sempre vai fazer a adição da placa Arduino para os blocos, né, serem usados com o próprio Arduino. Então a gente vai vir aqui no botão adicionar, eu clico, vai aparecer mais uma vez nossa aba com vários dispositivos. Eu venho aqui, escolho o Arduino Uno e dou um OK. E os blocos vão ficar agora para utilizar com o Arduino. Aqui então a diferença do que a gente fez até agora com alguns blocos. A gente vai vir aqui e, primeira coisa, adicionar uma variável. Então eu venho aqui, adicionar uma variável, vou criar uma variável. Esta variável eu vou chamar de LDR, que é o nome do sensor. E pronto, a variável está criada já. Agora, a gente vai vir aqui em eventos. No bloco eventos, a gente geralmente usava quando o Arduino Uno começar. Esse bloco eu geralmente usava para carregar o código para o Arduino e depois de carregado ele já iniciar o comando. Neste caso a gente não vai fazer isso daí, a gente vai escolher outro bloco, a gente vai escolher quando a bandeirinha verde for clicada. Só que eu não consigo copiar esse bloco, porque ele está desativado. E para ativar esse bloco, eu vou vir aqui, nesta parte onde tem um panda, e vou clicar em viver. E quando eu faço isso, o bloco, quando o Arduino Uno começar, apaga e os outros acendem. Por que isso daí? Porque neste caso, a gente vai estar utilizando o Arduino em tempo real. A gente não vai carregar um código para o Arduino inicialmente. A gente vai utilizar ele para captar a informação e mostrar aqui na tela do MBlock. Então, quando eu faço isso, aparecem nossos outros blocos. Eu vou escolher quando a bandeirinha verde for clicada. Em controlo, pegar o repetir para sempre, que eu quero que se repita a função, quero que ela fique atuando. E agora eu vou em variáveis e vou escolher o bloco definir LDR e coloco dentro do meu repetir para sempre. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer uma leitura do meu LDR. E aí a gente vai usar os blocos PIN, eu vou ler pino digital analógico, ou seja, num vídeo a gente explicou mais ou menos como é que funciona uma entrada ou uma saída digital e uma analógica. Uma entrada ou saída digital, ela funciona dando pulsos, ou é ligado ou desligado. Para o caso de uma entrada analógica, ele vai captar informações. Então agora eu quero, em vez de só 0 ou 5, eu quero uma gama de informações. E aí o Arduino, ele divide esse espaço entre 0 e 5 em 1024 partes. E aí a gente pode pegar mais valores. Então, por exemplo,
Se eu quero pegar, quero acender um LED, por exemplo, ou é 0 ou é 5. 0 desligado, 5 ligado. Eu não quero que ele brilhe muito. Então, se eu quero que ele brilhe muito, eu tenho que ter um valor mais ou menos na metade. Ou seja, por exemplo, 2,5 volts. Essa entrada, ou sendo analógica, ele faz isso aí. Ele controla mais ou menos essa voltagem que vai para o LED. Então, no caso de uma entrada igual ao LDR, ele vai captar informações. E como eu vou ter uma ampla variação de informações, eu vou usar uma entrada analógica, para ele conseguir captar realmente esta variação grande, né, de informações. Então, a gente vai pegar esse pino analógico aqui e colocar dentro do meu bloco definir LDR. E aqui eu vou escolher a porta 1, que foi a que eu conectei no Arduino, então vem aqui e coloco a porta 1. Pronto. Feito isso, o código está pronto. Agora vamos testar o nosso código. Vou conectar fisicamente o meu Arduino no meu computador. E aí a gente vai fazer a configuração. Pronto, conexões. E aí o Arduino vai conectar. Então pronto, agora o Arduino está pronto para captar a informação real agora utilizando esse código. Então quando eu clicar na bandeirinha, o que acontece? O meu LDR ele informa o seu brilho ou quanto ele está captando de luminosidade. Para a gente ver mais essa parte, esse valor aí, ó, eu vou pegar neste botão aqui do Panda e vou ampliar somente onde está o Panda, porque ali tem um contadorzinho que mede, deixa eu botar bem no meio aqui, que ele mede para a gente o que está captando o nosso LDR. Então aqui, ó, pronto. Então ele tá variando o valor. Por quê? Porque o brilho aqui, a luminosidade aqui, fica variando. Quando eu pego um celular, por exemplo, ligo a lanterna e chego próximo do meu LDR, ó, o que acontece? Ele cai quase para 0. Então, ou seja, quando eu tenho muita luz, a resistência ela tende para 0. Quando tenho pouca luz, ela aumenta a sua resistência. Então aqui, por exemplo, ó, quando eu coloco o dedo em cima aqui, ó, ela vai lá para quase o máximo. Então eu estou variando aqui, ó. Quando eu vario aqui, ó, por exemplo, o meu celular, ele varia também o valor. Então a partir desse valor aqui que a gente vai definir para a gente acender ou não o LED. A gente vai montar outro código. Mas, por exemplo, aqui, ó, agora ele está mais ou menos com 200. Quando minha mão chega próximo aqui, faz uma sombra, ele aumenta um pouquinho. Então quando eu tiro, 200. Então nesse momento, tem mais ou menos de 200. Quando ele fica escurecido, ele sobe um pouquinho, né? 400 e por diante. Então o que eu vou fazer? Quando minha mão chegar próximo aqui e fizer uma sombra, eu anoto o valor aqui, ó, que é mais ou menos 300 para 400. E quando esse valor for atingido, eu vou informar para o Arduino ligar o meu LED. Quando eu tiro minha mão, ele cai de novo para 200 e aí ele desliga o LED. Mais ou menos como funciona o poste. Quando a luz quando está chegando muita luz, ele mantém desligado. Quando tem uma sombra, ele vai acender. A gente vai escolher o valor mais ou menos aqui de 300 para o nosso programa aqui, beleza? Então vamos voltar aqui para o código. Vamos montar agora um código. Eu vou pegar essa parte aqui, já posso parar aqui e vou tirar esta parte para fazer o meu outro código. Então quando clicado, vou manter e vou escolher um outro bloco aqui de controle, que é o se alguma coisa acontecer, então, se não, outra coisa. Então, vou puxar ele para fora. Vou querer também repetir para sempre isso daí, ou seja, para sempre quando eu fizer uma ação, ele faça alguma coisa. Então, repetir para sempre, coloco aqui. Este se não, então, coloco aqui. Então, se o quê? Aí eu tenho que fazer uma comparação. Para fazer comparações, utilizamos os operadores. Então aqui eu tenho esses 3 blocos iniciais que a gente compara. Uma igualdade, menor e maior. Então eu posso escolher este daqui, que é o maior. Vou arrastar para fora aqui. Aqui dentro vai entrar o quê? Vai entrar a leitura do meu pino analógico. Então eu venho aqui de novo, pego o meu pino analógico e coloco aqui dentro do meu código. E aí aquele valor que a gente escolheu, lembra? Era mais ou menos 300. Então aqui, ó, eu vou colocar 300. Pronto. 300. Que leitura era essa? De novo, essa leitura aqui que a gente tinha no nosso LDR, né? A gente escolheu 300. Ah, mas se não der certo, a gente pode mudar, né? Por isso que a gente está testando aqui antes, quando a gente coloca a mão aqui mais ou menos, para saber quanto que ele vai escurecer, né? E quanto vai ficar claro.
E vai ter um valor para isso daí. E a gente colocar esse bloco verde dentro ali do nosso bloco se então. Então, coloquei aqui. Deixa eu botar esse bloco um pouquinho para cima, que tinha mais ali mais aqui, para baixo aqui, pronto. Essa porta é a porta 1 ainda, então vou colocar uma porta 1. E agora a gente vai acender o LED. E a gente já fez várias vezes do LED. Então, o LED é o definir a saída do pino digital 9 como alto ou baixo. Então, o alto é ligado e baixo é desligado. Então, vem aqui, baixo e pronto. Nossa porta está na porta 9 e ok. Então, beleza. Então, aqui, ó, temos o que então? Quando eu clicar, o meu LDR vai começar a fazer leituras. Se a leitura do pino digital analógico 1, que é o meu LDR, for maior que 300, então ele vai definir o pino digital 9, que é o meu LED, aceso. Então vai ligar. Ou seja, quando eu coloco a mão aqui, lembra que aumenta aquele valor, e quando eu tiro abaixo? Então quando eu coloco a mão, é a sombra. Aumentou o valor, chegou no que eu escolhi o valor anteriormente, ele vai acender o meu LED. Quando eu tiro a minha mão, ele vai apagar o meu LED, certo? Então a gente vai ver agora, né? Vai tirar a câmera aqui para a gente ver as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? A gente não vai carregar o código agora. A gente vai clicar aqui, cliquei. Quando eu cliquei, ele já está ativo. E aí temos que ver aqui quando ele liga e quando ele desliga. Beleza? Então, rapidinho, corte para a gente voltar para a gente ver o nosso projetinho feito. Então agora para os testes, né? Ou para o teste do nosso LDR com o nosso LED. Então o que a gente fez? A gente fez um programinha que simula um poste. Ou seja, de dia ele está desligado e de noite ele vai estar ligado. Então, quando aproximar aqui a sombra, por exemplo, quando entrar pouca luz, o meu LED ele vai acender. E aqui no estúdio tem várias lâmpadas, né, ligadas, né? Então fica difícil se tiver às vezes a sombra, né? Porque tem luz aqui, luz ali, né? Então fica complicado. Mas mesmo assim, né? Em casa, por exemplo, em casa com uma lâmpada só e você fazendo em casa, quando você colocar sombra aqui, ele já vai ligar. Ou eu posso alterar o código também. O código é simples também. A gente fez em 5 minutos, fez um código e montou, por exemplo, nosso projeto. O que simplificou? Nossos módulos, por exemplo. A ideia do módulo é simplificar para você o trabalho que eu teria fazendo outro tipo de projeto. Então, o módulo é você relacionar os fios com as portas, conectou, montou o seu código e pronto. O seu projeto está pronto aqui. Simples, que simula realmente a realidade, uma automação, por exemplo. Então, é o que realmente acontece, por exemplo, nos postes de luz, né? Ninguém vai lá e acende os postes, né? Ligar e desligar. É automatizado. Então, por isso que existe os componentes eletrônicos para automatizar, né? Para você não ter que ir lá, igual antigamente, e acender um poste por um, e depois ter que apagar. Então, todos acendem automaticamente, né? Quando eu era criança, eu achava que alguém acendia, né? No botão, mas não é. Então, aqui. Noite, poste ligado. Dia, poste desligado. E se eu quiser, por exemplo, trocar o meu LED, né? Em vez de colocar um LED, um buzzer, por exemplo. Então eu tenho efeito sonoro agora, como a gente falou anteriormente também. Então aqui eu tenho um buzzer, eu vou simplesmente trocar. O código é o mesmo, porque o buzzer é mais ou menos igual um LED em termos de código. Ele vai ligar ou desligar. Então eu tiro os fios do LED aqui, conecto na mesma porta aqui do meu GND e 5 volts e pronto, está conectado. Então, quando eu coloco a mão aqui, ó, ele vai ligar. Então, ligado, desligado. Ligado, desligado. O que poderia ser, por exemplo, isso aqui, um alarme, né? Bota na porta aqui, por exemplo, passa alguém, ó. Opa, entrou alguém. Ou saída, por exemplo. Aqui escolheu para ligado ou desligado. A gente poderia configurar isso aqui para quando acionar, ele ficar uma campainha intermitente. Aí seria outro código. Mas aqui no nosso código é você chegar a um nível que a gente escolheu, ele aciona, quando volta ele para de acionar, ou seja, desliga. Então aqui, buzzer e aqui um LED. Então o código basicamente é o mesmo. Então um alarme, por exemplo, funciona mais ou menos assim. Uma porta de correr funciona também mais ou menos assim. Quando ele aproxima da porta, ele interrompe a luz, por exemplo, ele aciona a porta. Então ele abriria a porta. Ou um motor, por exemplo. Poderíamos ter um motor aqui, por exemplo, né? E aí acionaria o motor para uma ponte rolante, ou para uma escada, ou para uma porta. Depende da tua imaginação. Mas o princípio, ó, é bem simples, né? Vou aqui para o nosso LED. Então aqui, ó, fiz um programinha, fiz um projeto. E em poucos segundos eu volto para o meu projeto original. Deixa eu ligar aqui no meu... Pronto. Então aqui, voltou para o meu LED.
Então, poderia ter outros componentes aqui. Aí depende também, de novo, da imaginação. Mas nossa ideia é facilitar o seu serviço, ou seja, o seu trabalho. É você ter possibilidades e ferramentas para implementar na sua aula novas tecnologias ou novas ideias. Beleza? Bom, então este foi o vídeo de hoje. Espero ter ficado claro como é que funciona um LDR, por exemplo, né? Qual o princípio que ele funciona e para que ele serve. E como você colocar os seus projetos na sua sala de aula. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo e até mais.